Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Espero e rezo ao bom Deus para que sim. Antes de qualquer coisa, gostaria de pedir a vocês para não se surpreenderem com o cenário. Acontece que eu não estou no Itaim, na nossa paróquia, estou em Brasília participando de uma reunião do conselho e este aqui é o cenário, então, da capital federal, né? O lugar onde eu estou aqui em Brasília. Pois muito bem, feita esta advertência, diria assim, né? Vamos, então, iniciar mais uma experiência de Léxio Divina. Hoje é dia 12 de agosto de 2021, é dia de Léxio Divina. Quinta-feira, né? Dia de Léxio Divina no canal da nossa paróquia aqui no YouTube. Para a Léxio Divina de hoje, o texto escolhido é o profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. A vocação de Isaías. Estamos no mês de agosto, mês vocacional, então nada mais oportuno do que refletirmos um pouco sobre o chamado de Deus, né? O chamado que Deus faz a todos nós indistintamente. Vamos então começar, como sempre fazemos, né, nossa leitura orante da Bíblia, pedindo a Deus que envie o seu Espírito, nos ajude a mergulhar de fato, com profundidade, na beleza e nos mistérios de sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então passar para a primeira parte da leitura orante da Bíblia, que é a leitura do texto propriamente dita. Vamos ler então o texto selecionado para a Léxio Divina de hoje. Leitura do livro do profeta Isaías. No ano em que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. A barra do seu manto enchia o templo. De pé acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é Javé dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. Com o barulho das aclamações, os batentes das portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o rei Javé dos exércitos. Nesse momento, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo nas mãos uma brasa que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou os meus lábios e disse: Veja, no momento em que isto aqui tocou os seus lábios, a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem é que eu vou enviar? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ler mais uma vez? No ano em que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. A barra do seu manto enchia o templo. De pé acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros:
Santo, santo, santo é Javé dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Com o barulho das aclamações, os batentes das portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, Javé dos exércitos. Mas nesse momento um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou os meus lábios e disse: No momento em que isto aqui tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seu pecado foi perdoado. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem é que eu vou enviar? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Tendo então lido o texto, vamos tentar perceber qual é o contexto em que este texto foi escrito, em que situação este texto foi escrito, quais são as realidades que motivam a escrita, não é? A elaboração desse texto. Primeiro, uma visão mais geral do livro do profeta Isaías. Com 66 capítulos, Isaías é o mais extenso livro profético da Bíblia. Aliás, é o maior livro da Bíblia, né? Mas o livro não foi escrito de uma vez só, e nem por uma única pessoa. O tipo de linguagem, as palavras escolhidas, os personagens que aparecem, os nomes dos reis, os lugares citados, os grupos, entre outros dados, mostram situações históricas de épocas e lugares bem diferentes. Em linhas gerais, o livro está dividido em outros 3 livrinhos menores: o primeiro, o segundo e o terceiro Isaías. O primeiro Isaías comporta os capítulos de 1 a 39, o segundo Isaías de 40 a 55 e o terceiro Isaías de 56 a 66. Então, o trecho que nós escolhemos para a Lectio Divina de hoje faz parte do primeiro Isaías. Pois muito bem, quem é este primeiro Isaías? Isaías, ou o primeiro Isaías, nasceu no reino de Judá, sob o reinado do rei Uzias, que reinou em Judá, ou seja, no Reino do Sul, entre os anos 781 e 740 a.C. Isaías foi educado em Jerusalém, foi profeta do templo e conselheiro de 3 reis subsequentes. Joatão, que reinou de 740 a 736, Acás, que reinou de 736 a 716, e Ezequias, de 716 a 687. Percebam que as numerações estão em contagem regressiva, porque se trata dos anos antes de Cristo. Os oráculos, as profecias de Isaías eram baseados na teologia davídica, que tem o rei Davi como grande modelo de rei e de líder do povo. Quais são os principais aspectos desta teologia? Javé é Deus absoluto e transcendente. Javé, no final das contas, é o rei. Ele é quem manda. A escolha divina de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, Deus a escolheu, e é ali a casa de Deus, é a morada de Deus. A eleição divina da dinastia de Davi. A família de Davi foi eleita por Deus para ocupar o trono. O rei, portanto, é uma espécie de filho de Deus e defensor dos pobres. Com essa convicção, Isaías enfrentou os grupos dominantes, principalmente os líderes do povo, os latifundiários e a elite de Jerusalém. Ele defendeu com todo o vigor os direitos dos pobres, dos órfãos, das viúvas, e condenou a aliança do reino de Judá com as grandes potências estrangeiras, principalmente a Assíria e o Egito, que disputavam a hegemonia daquela região onde se encontrava também a Terra Santa.
Suas profecias não foram bem recebidas no meio dos governantes com os quais trabalhava e se relacionava. Ao contrário, provocaram descrédito, desprezo e até mesmo condenação. Então, este é o homem e o seu contexto, né, que estão por detrás deste texto da Bíblia que nós escolhemos para a leitura orante que estamos fazendo hoje. Cabe agora uma pequena meditação sobre este texto. E como eu sempre costumo fazer, né, vamos tentar dividir o texto, né, nos seus versículos ou nas principais partes que compõem este texto, e a partir daí vamos permitir que Deus ilumine a nossa vida por meio deste texto. Muito bem, eu diria que o texto pode ser dividido em 3 partes. A primeira delas, dos versículos 1 a 5, a segunda, 6 e 7, e a terceira, né, o último versículo, o versículo 8. Nos versículos de 1 a 5, nós encontramos o relato da visão de Deus, né, forte, terrível, ameaçador. Então, nós, ao tomarmos o texto de novo, né, vamos encontrar esta descrição, né? O Senhor sentado num trono alto e elevado, a barra do manto, o Senhor enchendo o templo, de pé, e acima dele estavam serafins. Eles clamavam santo, 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 com o barulho das aclamações, né? As portas do templo tremiam, o lugar se enchia de fumaça. Então, é uma visão, né, é uma descrição de Deus que demonstra, né, esse caráter terrível, onipotente, majestoso, né, um Deus que ameaça. E diante desta ameaça, aí nós estamos no versículo 5, último versículo desta primeira parte. Diante desta ameaça, qual é a reação mais comum do ser humano? A reação mais comum do ser humano é a reação de medo. E de perceber, né, a própria impotência diante da onipotência. E principalmente a imperfeição diante da perfeição que é Deus. Então, diante dessa situação, Isaías se lamenta e ao mesmo tempo se amedronta. Diz ele, né, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo que tem lábios impuros, ou seja, sou um pecador, sou alguém imperfeito que vive no meio de pecadores, gente imperfeita, e acabei de ver o Senhor. Existe, não é, na concepção teológica do Antigo Testamento, uma afirmação, né, na concepção bíblica, não é, teológica do Antigo Testamento, uma concepção que diz que aquele que olhar para a face de Deus será morto. De modo algum, alguém pode contemplar a face de Deus e permanecer vivo. Esta é a afirmação bíblica. Então, Isaías conhece esta afirmação, conhece esta teologia e diz, pronto, agora eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, acabei de ver Deus. Então, diante da onipotência de Deus, diante deste Deus ameaçador, está o ser humano, né, impotente e amedrontado. Mas essa não é uma visão que corresponde à realidade de Deus, né? Eu diria que é uma visão idolátrica, não é uma visão que é infectada pelo pecado da idolatria. É uma visão que o ser humano imprime em Deus, né? Que o ser humano coloca em Deus, aplica a Deus. E não sei se vocês perceberam, mas durante todo o texto, Deus parece fazer questão de acabar, né? de negar toda esta visão. E aqui
que nós começamos a segunda parte desse texto, versículos 6 e 7. Deus, embora sendo sim onipotente, embora sendo terrível em poder, em força, é um Deus que decide chamar o ser humano e capacitá-lo para o chamado que ele faz. Então, um serafim, assim que nós lemos no texto, um serafim voa até a direção de Isaías, tendo nas mãos uma pinça, uma tenaz, com uma brasa, certamente tirada do altar do incenso, e toca os lábios de Isaías. Do ponto de vista da situação real, seria uma tortura, não é? Uma experiência extremamente dolorosa. Mas percebem que o texto não dá a entender que o fato de ter os lábios tocados com esta brasa tenha causado qualquer mal a Isaías, muito pelo contrário. O que o anjo diz é justamente o contrário disso, né? No momento em que esta brasa tocou os teus lábios, teus pecados foram perdoados. É quase impossível, para nós que somos devotos de Santa Teresa de Jesus, não fazer aqui uma correlação com uma das experiências místicas mais famosas de nossa santa padroeira, a transverberação do coração de Santa Teresa. Diz ela que quando essa experiência mística aconteceu, um anjo também trazendo um dardo flamejante transpassou o seu coração com o fogo do amor divino. A brasa não é o sinal da condenação de Deus, portanto. Este fogo não significa, o toque deste fogo, o toque deste dardo não significa um Deus que quer aniquilar o ser humano. Muito pelo contrário. É um Deus que toca o lábio, o coração, a vida toda do ser humano com o seu amor. Fogo do amor de Deus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Nós cantamos, numa das músicas mais conhecidas, por meio das quais pedimos a vinda do Espírito Santo. Então é o amor de Deus que o próprio Deus deseja acender em nossos corações, em nossas vidas, este amor que deve transbordar dos nossos lábios. Então esta é a experiência que o profeta Isaías faz e que todos nós deveríamos fazer. Diante da grandeza, da onipotência de Deus, diante da certeza dessa grandeza, da certeza dessa onipotência, deveríamos também colocar a certeza do amor de Deus. Porque Deus é amor, e é justamente este amor que confere a Deus a sua grandeza, que confere a Deus a sua onipotência. E é este amor que se aproxima de nós, que nos toca. E no momento deste toque, acontece o chamado, acontece a vocação. Deus chama porque Ele ama. Deus decide chamar porque Ele ama. Porque na sua onipotência, na sua grandeza, Ele não precisa chamar ninguém. Não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém. E comete uma heresia quem afirma o contrário. E é sempre bom lembrar disso, porque não faltam na igreja hoje em dia, pessoas que acham que Deus precisa de ajudantes, de defensores, de gente que defenda os direitos de Deus contra os seus inimigos, contra os inimigos da fé. Não, Deus não precisa disso. Deus é onipotente. Quem diz que Deus precisa de alguém, repito, comete um pecado contra a fé, uma heresia teológica, não é? Então, se Deus se aproxima para chamar, é porque Ele ama. Porque Ele ama. Ama e por isso chama. Então, percebam que este Deus que se apresenta no início do texto de maneira tão onipotente, aqui no versículo 6 e 7, não, no versículo 8, já estamos no final dessa
meditação. No versículo 8 é o próprio Deus quem diz: quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Este nós dá a ideia, né, da Santíssima Trindade, a ideia de um Deus que ao mesmo tempo ama e que é amado, né? Comunidade perfeita das três pessoas divinas, mas enfim, isso é digressão, né? Assunto para uma outra meditação, né? Mas poderíamos dizer, né, um Deus que é amor em si mesmo e que é amor que se difunde, que se projeta para suas criaturas e principalmente para a mais amada de suas criaturas, que é justamente o ser humano, os homens, as mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus. Então esse Deus que é onipotente, que não precisaria de ninguém, aqui no versículo 8, faz quase o pedido de um mendigo, né? De um mendigo. Quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Decide chamar. E aí conta com a resposta humana, que pode ser positiva, mas também pode ser negativa, não é? A resposta de Isaías no texto do Evangelho de hoje é uma resposta afirmativa. Eis-me aqui, me envie. Mas a resposta também pode ser negativa, não é? E, infelizmente, são muitos que respondem de maneira negativa. Eu não posso, eu não tenho tempo, estou preocupado com outras coisas, os projetos de Deus não me interessam, não quero incluí-los na minha vida, já tenho muita coisa para fazer, já tenho o projeto da minha existência todo construído, delimitado, e não quero, desculpa, mas eu não quero. E Deus respeita, porque ama. Quem ama, respeita. Quem ama, respeita a liberdade da pessoa amada. E Deus, no seu amor, também respeita. Deus espera o nosso sim, mas respeita o nosso não. Deus recebe o nosso sim com a mais profunda alegria, mas também recebe o nosso não, tenho certeza disso, com o coração de modo entristecido. Sabendo disso, aqueles que desejam de fato seguir a Deus sabem a resposta que devem dar, né? A resposta de Isaías, a resposta de Abraão, a resposta do profeta Elias, a resposta de Maria. Eis aqui, servo, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Vamos terminar rezando, ou melhor, deixando que Deus nos fale. Oração é diálogo, né? Nós falamos com Deus e Deus responde. Então, nesta oração final da Lectio Divina, ao invés de falarmos para Deus, vamos deixar que Deus nos fale. Que o diálogo seja da parte de Deus. Que estas palavras sejam recebidas no mais profundo silêncio, na mais profunda reverência, na acolhida do nosso coração. A oração final é a vocação de Jeremias. Está no início do livro do profeta Jeremias, né? Deus falando com o profeta. Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu te conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu te consagrei, para fazer de você profeta das nações. Mas eu respondi: Ah, Senhor, eu não sei nem falar direito, porque ainda sou muito jovem. Ele, porém, me disse: Não diga eu sou jovem, porque você irá em meu nome para aqueles a quem eu o enviar e anunciará tudo aquilo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles,
pois eu estou com você para protegê-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que esta experiência da leitura orante da Bíblia possa, de fato, fortalecer a nossa decisão por Deus, possa fazer com que ofereçamos, sempre respostas adequadas, positivas, no momento certo, aos inúmeros chamados que Deus nos faz. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por me acompanharem mais uma vez nesta experiência da leitura orante da Bíblia. Fiquem todos com Deus, muita saúde para vocês, muita paz, se cuidem e até a próxima. Até mais.